Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Sempre nós estamos trazendo pessoas aqui para abordar diferentes temas e desta vez nós vamos conversar sobre marketing digital, um tema tão na moda que todo mundo quer falar sobre, mas pouca gente realmente conhece, como essa pessoa que está aqui ao meu lado agora, professor Eduardo Soares. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço seu super convite. Seu convite é uma ordem, Marcão, para a gente estar aqui. Edu. Obrigado, muito bom. É muito difícil dar as qualificações do aqui, porque é muita coisa, né? Você ainda é vice-presidente da APP, Isso mesmo. Da Associação dos Profissionais de Propaganda, jornalista, professor universitário, mestre, especialista em mídias digitais, é colunista também, mundo digital da CBN, né? Isso mesmo. CBN. Isso. Então ele tem um pouquinho de propriedade aí para falar para a gente o que é o marketing digital. O que é isso, Du? Marketing digital. O que é marketing digital? A turma confunde muito com redes sociais, né? Acha que é só ir lá, fazer um post de bom dia, boa tarde, boa noite, criar ali alguma arte bonitinha e falar com a turma lá no digital, né? Marketing digital é muito mais que isso, né? É muito mais que só propaganda digital, né? É muito mais que só publicidade. Marketing, por definição, se a gente tirar o digital, o marketing é uma cadeia de processos aonde o objetivo é criar um relacionamento entre marca, produto, serviço, oportunidades para com os clientes. Então é toda a cadeia que gira em torno de um contato até a entrega do produto, a logística e no ponto final, inclusive, essa troca com o consumidor. Quando a gente vai para a linha do digital, o marketing digital, ele trata muito dessa relação direta de encontro entre processos, na verdade, de encontro do consumidor final com sua marca e produto, de uma forma mais conectada, mais próxima, né? Não só da marca falar, mas também de ouvir muito o consumidor, né? Certo. E as redes sociais, elas são ferramentas desse marketing digital, desse mundo do marketing digital? Exatamente isso, Marcos. Se a gente olhar as redes sociais, elas entram como uma ferramenta de conexão, de atração, quer dizer, a gente tem aí várias técnicas para utilizar do marketing digital para conectar clientes, consumidores, produtos e marcas, mas as redes sociais elas têm uma potência muito grande. Por quê? Primeiro porque a gente tem isso aqui na mão o dia inteiro, a gente está conectado, a gente não entra mais online, a gente vive online e a pandemia aproximou ainda mais esse processo, né? Acelerou esse processo de conexão. Antes, para eu negociar um carro, por exemplo, a compra de um carro, eu visitava a loja, eu visitava todas as lojas, tirava uma cotação. Hoje eu adianto esse processo, eu entendi que é possível eu adiantar essa negociação, eu ter a avaliação do meu carro antes, eu entender qual que é o modelo, o que eu quero, o que eu desejo e depois eu parto para o presencial para fechar essa venda. Então eu adianto esse processo todo. E as redes sociais são exatamente mecanismos importantíssimos para eu criar essa conversa, esse diálogo com quem está do outro lado da telinha. Por quê? Porque as pessoas estão com atenção aqui na telinha. Logicamente que a gente não vai descartar outros processos. Um outdoor é importante, a TV é importante, fala com o maior número de pessoas possível, o rádio é importante, mas o digital também é. Por quê? Porque é ali que eu vou fazer uma troca e as redes sociais potencializam o marketing digital com certeza junto às pessoas. Dá para dizer que empresa que não investe em marketing digital hoje está fadada ao fracasso? Dá para dizer isso? Não vamos dizer que está no fracasso, né? Que ela vai fechar, porque depende muito do nicho de negócio. Tem negócios que vão necessitar mais desse avanço para o digital e tem negócios que vão, na verdade, continuar a seguir a vida, mas talvez eles não vão prosperar de uma forma maior se eles não utilizarem recursos do online, recursos de inovação. Então você vê, por exemplo, assim, a questão do delivery implantado, indo para aplicativos, né, que a gente tem aí, seja qualquer um deles, mas a gente viu agora durante a pandemia, restaurantes, padarias, lojas de roupa, qualquer um desses segmentos do varejo, supermercados,
que nunca tinham testado essa questão de ter uma presença online e um serviço ali disponível de forma online. Então é muito fácil, com 3 cliques, você fazer um pedido e chegar algo na sua casa. Certo. Então já viu-se que isso é importante, que o consumidor tem esse novo hábito, e aí quem já saiu na frente, ou quem na verdade entendeu que isso é um jeito de eu prosperar, de eu seguir mais além, logicamente que as pessoas vão se dar melhor, né? Agora, quem não estiver, não vamos dizer que ele vai morrer, mas vai depender muito do seu segmento. Dá um exemplo prático, Marcão, para quem está assistindo a gente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vende roupas, ela tem uma loja de roupas, e ela fez uma live esses dias no domingo à tarde, e ela ficou 6 horas no ar, né? Numa live de 6 horas. Ela na casa dela, o marido dela fazendo a live com o celular e ela apresentando as oportunidades de roupas que ela tinha, né, para as pessoas. Ela teve em média aí 40 pessoas assistindo ela na rede social. Pensa primeiro o seguinte: quantos vendedores eu teria que ter para atender 40 pessoas ao mesmo tempo na minha loja? Segundo, será que caberiam 40 pessoas ao mesmo tempo na minha loja física, né? Será que essas pessoas passariam em média 6 horas comigo, né, intermitentemente? E quanto eu venderia em 6 horas na minha loja física? Ela vendeu em 6 horas R$6.000 de roupas, né? Transmitindo uma live num domingo que é um dia típico, da casa dela, né? Logicamente que ela não vai vender todo domingo R$6.000. Claro. Mas assim, esporadicamente, ela entendendo que ela pode usar esse recurso, que ela pode seguir uma conversa, seguir um namoro com possíveis clientes através das redes sociais. Exatamente. E marcar um próximo encontro. E fazer lançamentos no domingo, de Exatamente. repente. Ou queima de estoque, por exemplo, no domingo, né? Exatamente. Então, se ela usar isso como uma oportunidade também, e não ela descartar a loja, não ela fechar a porta da loja física, mas ela entender que se ela trouxer isso como um complemento, como uma inovação, como algo a mais que ela pode fazer pelo cliente e pelo negócio dela, a gente vai ver que isso vai ser um negócio mais próspero do que quem não estiver no digital a partir de agora. Fantástico, né? Essa gama de recursos que o mundo digital tem, de vender fora de hora, né? De atrair o máximo número de pessoas que no espaço físico não poderia, é impressionante. Mas outra coisa que é impressionante também, e no caso das redes sociais, muita gente fala, mas pouca gente também entende o que é a questão do algoritmo. Né? Muita gente fala assim, ó, na televisão eu não conseguia mensurar muito quantas pessoas eu atingia. Isso. E agora no mundo digital eu tenho todo o gráfico, todo o aparato de pessoas que eu consegui atingir, tudo certinho, quantas pessoas na segunda-feira, quantas pessoas... Isso é incrível do algoritmo, mas o que é esse algoritmo que tanta gente fala, Du? Pois é, e a gente que é de humanas, né, Marcão? A gente foi para humanas exatamente para não fazer conta, e aí a gente vai trabalhar com marketing digital e olha os números aí de novo, né? Os dados, enfim. A gente tem muita campanha hoje, o digital permite exatamente isso que você disse, e bem disse aí. A gente tem... como olhar de uma forma muito mais intensa e de uma forma mais assertiva para esses números que aparecem. Então eu sei o horário que o cara acessou, eu sei de onde ele é, eu sei o que ele se interessa, né? Então tá aí, inclusive o documentário da Netflix falando aí do dilema das redes, falando um pouquinho dessa questão do algoritmo comum para a pessoa, mas vamos lembrar o seguinte, que algoritmo não é sensível a... não tem sentimento, né? O algoritmo não tem sentimento. Ele é algo que vem através das pessoas, né? As pessoas que colaboram para aquilo ser criado, né? Então, o que vai chegar para mim, por exemplo, o pessoal fala assim, existe uma manipulação grande, está todo mundo nos enxergando, né? Eu tenho amigos que dizem, eu não estou na rede social porque as pessoas estão ali para me odiar de pertinho, né? Mas não é essa a questão. Eu alimento, né? Eu coloco informações e o algoritmo ele vai fazer o quê? Ele vai aprender com a gente, a inteligência artificial, vamos dizer assim, vai aprender com aquilo que a gente faz e vai devolver para a gente aquilo em forma de um conteúdo mais assertivo, de um produto que eu queira consumir, porque eu estou indicando que eu gosto daquilo. Sim. Então vai ser de uma forma mais assertiva. A gente não pode olhar o algoritmo como algo muito ruim, né? Como algo que está nos
manipulando, Sim. mas é algo que na verdade está aprendendo com o nosso comportamento e está tentando ser mais assertivo a todo momento. É matemático, né? Quem é da área de exata sabe, né? O algoritmo ele aprende, ele vai se desenvolvendo com as pessoas e devolve aquilo que você recebe. O problema é que muitas vezes as pessoas é que têm o mal incorporado, vamos dizer assim, né? Para você ter uma ideia, Marcão, pegaram uma inteligência artificial, colocaram no Twitter, né? Então o Twitter a gente sabe que é uma rede que é carregada de ódio, né? O pessoal adora destilar um veneno no Twitter. E ligaram essa inteligência artificial no Twitter e deixaram ela lá durante 2 dias rodando e aprendendo, interagindo com as pessoas. Eu botei um algoritmo ali que foi carregando com as interações e foi entendendo o que as pessoas queriam dessa inteligência artificial, desse perfil. Depois de 2 dias, esse perfil estava se oferecendo como prostituta, né? E falando palavrões, né? Por quê? Porque foi o que ela recebeu das pessoas. E o algoritmo começou a devolver isso para as pessoas, entendendo que era para isso que ela servia. Que recebeu um monte de cantada, de um monte de gente, o perfil e tal. E aí que eles se desplugaram, né? Falaram, vamos tirar daqui porque isso vai dar ruim, né? Então, assim, o algoritmo ele aprende com o nosso comportamento. Ele não sabe que o Marcão é o Marcão, que o Edu é o Edu, mas ele sabe que existem 2 caras que tem um perfil de internet que gosta disso, gosta daquilo, tem esse perfil religioso, esse perfil político, e aí que são os cuidados que estão surgindo agora, né, para exatamente tentar olhar para esse uso desses dados de uma forma mais correta e não exploratória, né? Sim. Então, assim, para não deixar vazar dados, enfim, toda essa linha, esse cuidado desse trabalho com as informações que a gente mesmo dá. A gente não vai na farmácia e aí chega na farmácia e fala assim, você não quer dar o seu CPF, né? E a gente passa o CPF a troco de 20 centavos num desodorante. Né? Então, assim, e não é só, quando a gente fala de dados, números, né? Também não é só CPF, está muito ligado ao resto das informações. Os brasileiros acham que as informações mais sensíveis que eles não gostam de passar é RG, CPF, endereço, mas tem dados muito mais sensíveis que a gente chama de sensível no digital, que é qual é o seu interesse político, qual é a sua religião, qual é o seu sentimento em relação... Mais fácil mapear assim do que por número. Em relação a determinado assunto. Quer dizer, eu coloco esse assunto, você gosta, você odeia, aquelas reações do Facebook, consegue medir, inclusive com uma precisão maior, se você está gostando ou não. Você coloca lá um coração, puta, gostou muito, né? Sim. Eu coloco só o curtir, gostou mais ou menos. Eu coloco a raiva, eu sei que você está odiando aquele conteúdo. Então eu consigo... de alguma forma te oferecer algo, por isso existem as bolhas no digital. Então aí as pessoas acham que o meu mundo é maravilhoso, aí vaza alguém de uma bolha paralela, aí esse cara aqui vamos cacetar ele, né? Então tem essa questão, o algoritmo trabalha muito dessa maneira. E é disso que trata muito também esse documentário que o Du até referiu, que é o Dilema das Redes Sociais, que está na Netflix, né? Que o algoritmo tende a tornar o extremista mais extremista ainda. Exatamente. Né? De acordo com que se outra pessoa tiver um comentário, fizer um comentário, tiver uma opinião que não seja de acordo com aquela visão extremista, ele é um idiota completo, né? O outro cara. Então, ele vai acentuar isso, né? Exatamente. Ele te deixa numa bolha tão grande, né, Du? Que você não consegue enxergar nada do que está além daquilo, né? Tudo que está além daquilo é uma coisa ruim, né? Na visão. Dentro ainda do marketing digital, tem um problema. Muitas das expressões do marketing digital são em inglês. Né? E aí a gente fala em inserir todo tipo de pessoas nesse mundo digital. Mas existem pessoas que têm mais acesso à informação, mais cultura, pessoas que têm de um nível menor. E para essas pessoas, como é que faz? Não entende nada do marketing? Tem um caminho para isso, Du? Então, o caminho primeiro é assim, né? A gente viu como que, principalmente de março para cá, depois da pandemia, a gente viu como as pessoas ficaram mais generosas e empáticas em relação a compartilhar o que sabem. Então, assim, todo mundo pode procurar informações sobre esses termos, sobre essas estratégias. Hoje a gente tem os CEOs, vamos falar já um termo em inglês, CEOs, né? Que é o presidente de grandes empresas, falando com a gente durante o dia através do LinkedIn, através de uma live ali que fica salva para você
você ter conhecimento depois. Então, assim, procurar conhecimento, procurar entender, porque realmente são muitos nomes, né? E-commerce é o comércio eletrônico, remarketing é você impactar o cara de novo, SEO, que é um sistema de busca que você tem, ferramenta. Então você vão colocando-se um monte de nome em inglês exatamente para parecer realmente que é algo muito difícil, algo de outro planeta. Mas na verdade, assim, compreender como funciona é primordial, e você tem uma dezena de lives para isso, você tem uma dezena de pessoas que estão no Instagram, que estão no LinkedIn, que estão no Facebook, que você pode seguir e você se orientar, essas pessoas compartilhando muito sobre o assunto. Então tem bastante gente bacana fazendo isso. Então a primeira dica, vá procurar entender. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa entender uma coisa que é importantíssima, que a gente está falando desde o início aqui, que é ter uma presença online é um diferencial e vai garantir uma sobrevida, uma inovação para você, para o teu negócio. Isso é fato. Então, não deixe de ter uma presença digital. O segundo não tem refeição grátis. Então, assim, não dá para achar que você vai fazer tudo organicamente. Eu vou colocar tudo lá, meu sobrinho faz um post, eu coloco lá, ou eu começo a colocar só meu catálogo, a mesma coisa que eu faço no físico, eu faço no virtual, eu coloco só meu catálogo de preços lá e beleza, tá tudo bem, eu vou vender mais. Não é isso fazer marketing digital. Então, entender que você tem que investir, você tem que impulsionar, que a gente fala, né, que é para o seu anúncio ir para o maior número de pessoas possíveis, chegar para o maior número de pessoas possíveis. Então, assim, é preciso ter uma presença, é preciso entender que não tem refeição grátis, que em alguns momentos você vai ter que fazer um investimento, talvez menor que você faz em outras mídias, que num outdoor, que numa televisão, mas o investimento é importante para você fazer e não dá só para fazer post, né? Você vai ter que fazer isso com maestria. Então, entenda como funciona e aí invista também em trazer um profissional que vai te trazer resultado. Mas não é só o profissional que vai fazer a mesma coisa que você faz, fazer post. Então o pessoal tem esse costume, né? Diminui a venda, liga no departamento de marketing, faz mais post. Não é fazer post que você vai... A gente precisa ocupar um espaço, né, na vida das pessoas. E olha só, a gente tem 1 milhão de estímulos de informação hoje. A gente tem um monte de ruído. Tá? E entender que todo mundo está tentando fazer a mesma coisa com a gente, né? Se você está tentando me impactar com o teu conteúdo, tem mais um monte de gente que eu sigo ou que me segue que está tentando fazer a mesma coisa. O importante é como é que eu vou sobressair a isso, como é que eu vou sair desse senso comum de um monte de conteúdo, um monte de post que não tem, a palavra que a gente usa é relevância, que não tem importância para mim, mas como é que eu vou sair disso e flutuar aqui de uma forma mais intensa e importante para o outro. É isso que o marketing digital com estratégia vai fazer e vai gerar resultado para você. Então, procure entender como funciona e quando for necessário, quando você chegar nesse ponto, legal, todo mundo pode fazer um post, todo mundo pode conversar, todo mundo pode usar informações que se tem, mas quando chegar nesse ponto, contrata um profissional ou estude sobre isso, né? Tem curso online, tem curso livre, tem pós-graduação, tem um monte de possibilidade para você aprender e fazer da forma correta, porque se você fizer errado ou se você começar e achar que não está dando resultado, você vai desistir. E você vai ficar para trás, mas não porque está dando errado, mas é porque você não compreendeu da forma correta como fazer. Du, então quem tem uma empresa, vamos lá, vamos falar diretamente aqui para quem tem uma empresa e quer investir em marketing digital. Dá para dizer que sem tráfego pago não é um marketing digital profissionalizado, é isso? É isso. Você vai só brincar de fazer marketing digital. O que é o tráfego pago que você está falando? Esse é o termo técnico que a gente usa para o impulsionamento, que é o botar moedinhas, né? Eu botar lá um dinheirinho para que minha comunicação, esse meu anúncio, essa minha campanha que eu quero fazer, para que ela chegue para o maior número de pessoas possíveis, ou não para o maior número, mas para as pessoas certas, né? A gente sabe qual que é o maior pecado, Marcão? Você vai lá, entra no Instagram, tem um botão escrito assim, promover. E aí o maior erro que todo mundo, que é comum, de qualquer pessoa, cidadão comum, acontecer, ela vai falar assim, eu tenho que impulsionar, eu tenho que investir, então vou clicar nesse botão promover do Instagram. O maior erro é esse, porque quando você clica ali, o Instagram vai entregar para quem ele acha que é interessante, né? E você vai jogar um dinheiro fora, porque ele não vai entregar para as pessoas que você quer atingir.
Então, assim, é preciso fazer isso pelo gerenciador de anúncios, da forma correta. Então, assim, vai investir em tráfego pago, qual que é a minha recomendação? Pega para alguém. Então, aquilo que é orgânico, que a gente fala, que vai chegar de graça, quer fazer um post, quer fazer um story, quer criar relacionamento, quer responder, ótimo, faça sozinho você. Dá para você fazer isso sozinho. Agora, a hora que você vai olhar e falar assim, agora eu tenho 3.000 pessoas no meu Instagram. Dessas 3.000 pessoas, só 3% vai receber organicamente, de graça, esse meu conteúdo. As 3.000 pessoas que você tem não vão ter acesso àquilo que você está postando lá, porque o algoritmo vai entregar só para 3%. Por quê? Porque ele quer que eu invista dinheiro para chegar para essas 3.000 e para mais um monte de gente. Sim. E é com esse tráfego pago que você citou aí, com eu investindo nesse anúncio para chegar não só para as 3.000 que estão na minha base, mas para um monte de gente que não me conhece, mas que eu posso filtrar interesses ali e entregar para ele na hora que ele está lá navegando. Puxa, eu tenho que vender bolo. Quem gosta de bolo? Tem fulano, beltrano, ciclano que mora em Ribeirão. E aonde? Que está próximo de mim que eu consigo entregar. Porque não adianta eu mandar esse comunicado para alguém do Instagram que mora no Acre que não vai comprar meu bolo, né? Então, como é que eu vou filtrar isso? É exatamente através do gerenciador de anúncio, de conhecer essas pessoas que gostam de bolo em Ribeirão Preto, e para esse meu anúncio, a hora que ele está lá navegando, rodando no celular, vai chegar para ele lá como um anúncio patrocinado. Olha, você quer um bolo quentinho? Está aqui, eu estou aqui para te entregar. E aí eu vou chegar para quem gosta de bolo. Se você não gosta, se você está fazendo regime, se você não gosta de doce, o meu anúncio não vai chegar para você. Entendeu? Eu não vou queimar dinheiro à toa. Então vai chegar para as pessoas certas. Então é importante fazer esse híbrido do que é orgânico gratuito para criar relacionamento, mas também você ter algo pago para chegar para um número maior de pessoas. Du, hoje em dia muito se fala em atendimento humanizado, né? Que as empresas têm que atender de forma humanizada, relacionamento mais próximo com o cliente, mas também existe uma vertente que diz que a tecnologia aproxima quem está distante e afasta quem está perto. Como dosar isso no marketing digital? Como fazer atendimento humanizado dentro do marketing digital? Isso não é fácil, né? E é engraçado a gente falar, né, em atender de forma humanizada. Parece que a gente virou um bando de robô, né? Exatamente. E a gente não fala assim que a gente precisa cachorrificar o cachorro, gatificar o gato, mas a gente fala que a gente precisa humanizar o ser humano. Olha que paralelo louco, né? O Bauman, Zygmunt Bauman, que é um grande autor aí, né, que ele tem vários trabalhos falando do líquido, né? Então ele fala que a modernidade é líquida, que ela se desfaz com uma facilidade, que ela se desgela, né, como o gelo, né? Ela se torna líquida e esvaece rápido. Ele diz assim que para a gente ter um relacionamento, né, para a gente criar um relacionamento com as pessoas, eu primeiro tenho que abrir mão da minha liberdade para ter um pouco mais aliás, eu tenho que segurar mais, fechar mais a minha liberdade se eu quero ter mais segurança. Então é quando eu não quero entrar tanto assim nesse mundo digital. E aí, se eu abrir um pouco mão da liberdade, eu vou ter menos segurança, né? Então é um paradoxo que a gente tem que tratar aí. E essa questão de como a gente está à distância, né, não é fácil realmente trabalhar uma comunicação que conecte com o outro. Então a gente precisa usar recursos de que forma? Primeiro, ser verdadeiro. Então a verdade no digital é muito importante. Se eu quero maquiar muito, se eu quero fazer um post lá com fundo diferente, com uma xícara toda bonita, e a hora que o cara vai no meu restaurante não é nada daquilo, eu não humanizei o processo, eu tornei ele mais superficial, só quis vender, né? Eu monto um lanche maravilhoso, pintado à mão, e aí ele chega lá, ele olha isso no digital, e ele chega aqui no meu restaurante com o celular na mão e ele compara, ele vai falar mal de mim. Então a verdade é muito importante, além da verdade é o relacionamento. Que jeito que a gente humaniza? Conversando com as pessoas. E o pós-venda, né? Exatamente, esse CRM que a gente fala, vamos trazer mais uma sigla aí, né? Que é o relacionamento pós-venda, né? É muito importante. Ou até antes da venda, né? Então, você pergunta para minha mulher, por exemplo, o que ela odeia na rede social quando ela vai olhar roupa. Ela fala quando não tem preço. Então, assim, se eu não coloco o preço no caso da roupa, né, a cliente não vai entrar na loja. Ela não vai querer ir no inbox perguntar o valor. Então, eu tenho que estar à disposição ali, entender que eu preciso humanizar esse relacionamento. Ao invés de eu colocar só foto
de roupas, por exemplo, numa bancada, né, e colocar lá no meu Instagram, por que eu não coloco pessoas vestindo essa roupa? Eu já estou humanizando o processo. Ela está vendo ali, né? Ao invés de eu colocar só as roupas que eu tenho e dizer compre e esse é o preço, por que eu não conto a história das pessoas que compraram a roupa? Isso é um jeito de humanizar, trazer mais histórias e interagir. Porque rede social não é sobre eu falar com os outros, mas é muito mais sobre eu ouvir, coletar essas informações e conversar com essas pessoas. As pessoas querem ser atendidas ali, elas querem trocar uma ideia, elas têm uma ansiedade por conversar. Então, que eu possa conversar mais e ouvir mais, conversar mais, do que só querer falar, né? Então, assim, eu não vou conseguir humanizar o processo aí. Você fala bastante sobre o branded content, né? O que é mais essa expressãozinha aí estrangeira? Mais uma em inglês, né, Marcão? Branded content nada mais é exatamente do que a gente trabalhar o conteúdo da marca e o conteúdo para a marca, né? Que o que é? Na verdade é eu pegar uma marca que, como eu acabei de dar esse exemplo aí, por exemplo, tinha uma amiga que ela tinha uma loja onde ela fazia aluguel de roupas, né, de festa, e ela só colocava as roupas lá no manequim, a foto em cima da mesa, tal, né, e ela não tinha nenhuma história, ela só tinha um produto que ela apresentava para as pessoas através das redes sociais. Quem queria comprar, quem queria usar o serviço, entrava lá, ela tinha um bom catálogo. Mas redes sociais é muito mais que isso. E quando eu trabalho uma estratégia de conteúdo, né, de gerar histórias, aí tem outro termo em inglês, o storytelling, né, que nada mais é do que contar histórias, né, que a gente usa, que é eu ir lá, por exemplo, e mostrar, fazer um post com a Dona Rosa, com um vestido bonito e dizer lá assim, Dona Rosa veio alugar um vestido para a festa de 15 anos da sua única neta. Ela está muito feliz e contente porque será uma noite incrível. O engajamento que a gente fala do digital, quer dizer, as pessoas que vão curtir, que vão deixar uma mensagem para a Dona Rosa, que vão participar ali de forma interativa, vai ser muito maior, porque eu trabalhei o branded content ali, eu trabalhei uma história, eu trouxe história real que conecta com as pessoas. Quando eu falo de diversidade, quando eu tomo posicionamento, quando eu falo não ao racismo, quando eu trago exemplos de vida, quando eu faço aquele antes e depois, se eu sou um dentista, mostrando o resultado, isso humaniza, isso traz histórias, isso não fala só de mim, isso fala das pessoas. Então, no Branded Content é uma estratégia onde eu tiro um pouco o foco do meu negócio e eu levo o negócio para o resultado dele, que é na vida das pessoas. Puxa, o fulano comprou um bolo para o aniversário da mãe. Olha que legal. Eu não estou colocando o meu bolo ali e botando o preço. Eu estou contando uma história com uma foto. Eu não preciso ir muito além. Ou eu vou lá, eu tenho uma loja de bicicletas, por exemplo. Por que não disponibilizar essas bicicletas num hotel para que as pessoas possam ter acesso a essa bike e rodar por aí? E eu posso filmar a turma andando e dizer, olha que gostoso, olha como é que a gente ajuda o meio ambiente. As pessoas vão se conectar muito mais com isso. Então, branded content é isso, é olhar para o conteúdo, olhar para as pessoas, tirar um pouco o foco de mim e olhar para o benefício que eu tenho para oferecer para as outras pessoas. Ele traz exatamente um pedaço aí desse lance que a gente comentou de humanização, né? Com certeza. Que você humaniza, mostrando a história das pessoas, que aí você acaba comparando, né? Exato. A pessoa que é um potencial cliente ali, vê aquela história e fala assim, pode ser a minha história também, Se identifica. Se identifica, exatamente. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma indústria de bolas. Né? O que a turma fez? Olhou para a região onde eles tinham a fábrica de bola e eles pegaram o campinho lá, enfim, o campinho de terra que tinha lá, e eles colocaram algumas melhorias lá e começaram a contar a história das pessoas que jogavam bola ali. Né? Em nenhum momento eles falaram que eles reformaram o campinho, em nenhum momento eles mostraram que, né, eles estavam, que era a empresa X, eles colocaram lá, marca tal apresenta. Então eles apresentaram essa história das pessoas ali que jogavam, que tinham o quê? A bola, o futebol como um jeito de se expressar. Eles trouxeram essas histórias através das redes sociais. Isso é branded content, isso cria uma identificação, mas não é o momento que eu estou vendendo, percebe? Certo. Eu estou levando uma história que tem a ver com o que as pessoas que estão ali na minha audiência, no meu Instagram, no meu Facebook, na minha rede social, eles querem ver. E eu trago o assunto que os interessa e eles se conectam, como você bem disse, há uma identificação e, logicamente, vão lembrar de você depois como uma marca, um negócio que gerou um conteúdo que conectou as pessoas. Certo. Você, nesse contexto, falou um pouquinho sobre os dados, né?
tem LGPD agora. Entrou em vigor, se eu não me engano, em agosto. Né, de 2020. É a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita coisa vai mudar com essa LGPD, Du? Já está mudando, né? E tem que mudar, né? A gente fala assim que lei é importante, mas é muito bom quando ela entra de forma ativa, efetiva, né? Exatamente, quando existe, logicamente que é um início, é um passo. A gente já tinha algumas leis de internet. Isso mostra que a internet não é casa de ninguém. Então a gente já tinha lá a Lei Carolina Dickmann, que surgiu exatamente por conta da violência, do vazamento de dados, de fotos da atriz na época. Então surgiu, a gente tinha o Marco Civil da internet e a LGPD é um avanço disso, exatamente para tentar fazer com que, para bloquear essa invasão de dados, que é uma preocupação não só no Brasil, não só em Ribeirão Preto, mas no mundo inteiro. A gente viu, por exemplo, o Facebook tendo que se explicar na Europa. Exatamente. Por conta dos dados vazados. E qual era a acusação que o Facebook pagou, vamos dizer assim, né? Por que ele estava sendo acusado? Ele era acusado de manipular mentes e corações. Olha que acusação grave. Por que manipulação, Marcão? Porque por aquilo que a gente estava falando, né? Eu entendo que existe uma turma aqui que é mais de direita, uma turma que é mais de esquerda, uma turma que gosta mais, que é mais católica, uma turma que é mais protestante. E aí eu começo a direcionar conteúdos que vão cutucar essas pessoas para elas reagirem em torno disso. Eu não estou usando dados como assim, você é da idade tal a tal, você é homem ou mulher. Não, você tem uma tendência a comentar mais raivosamente sobre esse determinado assunto. Então eu vou disparar para você, para que você desça o cacete mesmo. Sério isso, né? Isso é muito sério, porque isso mexe com a atitude das pessoas, né? Com o envolvimento. E aí, assim, normalmente você baixa um aplicativo no seu celular. Primeira coisa que o aplicativo fala é assim, que ele quer ter acesso a tudo do seu celular, a todos os seus contatos, ao seu banco de fotos. Por que ele quer ter um aplicativo de lanterna, que você vai usar para acender a lanterna do celular? Por que ele precisa ter acesso aos seus contatos? É para ligar para o Marcão quando eu estiver no escuro tentando achar a fechadura do carro, né? Então, assim, é para exatamente coletar dados, informações da gente. E aí a LGPD vem exatamente para olhar com uma seriedade maior para isso e para responsabilizar muitas vezes as empresas de como estão usando os dados. Agora, nas eleições mesmo, a gente está vendo empresas querendo vender lista de dados de pessoas para que candidatos impulsionem isso. Sim. Né? E isso é crime, né? Já houveram várias denúncias sobre isso. Então, assim, é preciso punir, é preciso realmente olhar. E acho que assim, o maior fator a hora que a lei está no ar, o maior fator é a fiscalização, são das próprias pessoas, né? Que vão fazer denúncias, que vão, na verdade, fazer com que isso seja cumprido, né? Então a LGPD ela vem para colaborar com isso e vem para tornar essa captura dos dados de uma forma melhor, para que qualquer empresa não vá olhando. Você entra para ler uma notícia no domingo à noite, por exemplo, num site, se tem um fantasminha lá, o Ghost, que você coloca, ele mostra quantas empresas estão tendo acesso aos seus dados de navegação. Quer dizer, está sabendo que tipo de notícia você leu, quer dizer, mostra o interesse que você tem em acidente ou o interesse que você tem em sustentabilidade, né, naquela leitura que você está fazendo de um portal comum de notícia num domingo à noite. Tem mais de 23 empresas lá tendo acesso àquelas informações. A LGPD vem bloquear isso. Então, por isso que a gente está navegando agora, você já vai ver que vai aparecendo uma janelinha, que logicamente você tem que aceitar. Se você não aceitar, você não entra no jogo, na brincadeira. Mas eles estão dando o direito de você dizer se você quer que seja coletado ou não, o que antes não tinha. Então, alguns passos aí que a gente vai começar a ver. Lógico, vão ter oportunistas para as empresas. Então, você pega lá, tem uma empresa, tem um advogado que vai fazer porta lá na empresa para tentar receber um e-mail marketing da empresa tal, né? Meu cliente aqui quer ser indenizado. E a multa é muito alta, né? Tem a ver com o faturamento da empresa, né? E a empresa não é a loja única, é do grupo todo. Se é uma rede, vai ficar mais caro. Então, assim, vem para colaborar, vem para olhar de uma forma intensa e é preciso que todo mundo olhe para isso com bons olhos, porque a multa é muito cara. Então, é importante olhar, mas entender que isso é bom, tanto para o consumidor quanto para as empresas também. Certo. Du, para encerrar o nosso tema de hoje, a gente vê muito guru por aí na internet, tem muita gente
vendendo curso de marketing digital. Muita gente mesmo, essas plataformas Hotmart, Monetize, Edu, se eu não me engano. São várias. São várias. Complicado, a gente não sabe nem mais onde recorrer isso. Em quem confiar? São confiáveis essas pessoas? Você indica pessoas que têm empresas, que queiram ter uma maior informação de marketing digital, fazer esse tipo de curso ou contrata um profissional? Olha, Marcão, eu digo o seguinte, você tem que olhar quem é essa empresa e mais do que quem é a empresa, quem são as pessoas que estão por trás. Porque a mesma ideia que a gente falou que não existe almoço grátis para o anúncio, também não existe almoço grátis para um curso. Se você entra lá e olha e vê aquele curso e fala assim, nossa, o curso inteiro custa R$ 29,90 e eu vou sair expert especialista, né? Você vai ver que você não vai sair expert especialista, você vai ter no máximo um monte de conteúdo que você teria que se você fosse no Google também, porque não tem milagre, né? Logicamente que essas empresas utilizam muito do efeito massa, né? Do atacado, então, logicamente se eu colocar R$ 29,90, ao invés de eu vender para 100 pessoas, eu vou vender para 1 milhão. Exatamente. Então, né, eu vou faturar mais, né? Mas normalmente esses cursos que são muito baratos, a gente tem que desconfiar porque normalmente eles são conteúdos que estão numa plataforma que você vai pagar, abrir e você vai acessar lá. Você vai ver alguns vídeos, você vai ter acesso a algum tipo de conteúdo. Mas aquela troca, né, que é importante, aquela mentoria, né, que os cursos mais idôneos têm, isso custa caro, né? Tempo das pessoas custa caro. Então, olhar para isso como uma forma correta. Às vezes vale a pena, como você bem disse, mas é contratar um profissional do que você investir num curso, porque esse eu posso pagar. Às vezes, esse eu posso pagar, você vai jogar dinheiro fora, né? Mesmo que seja um pouco dinheiro, mas é pouco dinheiro, mas talvez você vai jogar fora, não vai adiantar muito. Então, é importante ficar de olho. Esse site normalmente tem recomendações, então olhar se ele foi bem recomendado, igual quando a gente entra em site de hotel, essa coisa toda, sempre tem alguém ali colocando estrelinhas, ou dizendo isso foi bom, isso foi ruim, né? Então, olhar muito para isso, onde tem recomendação, onde tem um bom ranqueamento, uma boa pontuação, para você não ser enganado. Porque fazer marketing digital é muito bom, como a gente disse, é muito importante. Você tem que entrar nesse universo, não vai ficar de fora, porque quem ficar de fora vai ficar para trás, né? Então, use as ferramentas que você tem, mas assim, aprenda o básico e além do básico que você precisar, ou você segue aprendendo mais, ou você contrata alguém que realmente vai te trazer resultado, porque também se contratar alguém, tem que contratar alguém que vai te trazer resultado. Porque tem um monte de gente também sendo contratada e não fazendo nada, né? Fazendo menos do que você faria sozinho. Então, assim, olhar certinho, ver recomendações, porque esse universo é muito bacana, vai trazer resultado para as pessoas desde que seja usado da forma correta. Então, invistam e vocês serão felizes e depois vem contar para a gente que a gente gosta de ter resultados, aí, ter histórias de sucesso. Odu, obrigadão por sua presença mais uma vez, viu? Programa cheio de conteúdo aí. Obrigado, a TV Câmara sempre de portas abertas para você. Você sempre gentilmente aceitando os nossos convites. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre ótimo falar com a TV Câmara, vocês têm uma audiência qualificadíssima, espero que todo mundo possa ter aproveitado muito desse conteúdo, sempre que precisar estou à disposição. Legal. E você também, muito obrigado por estar conosco aqui, fique com a gente, acompanhe a política da nossa cidade aqui de Ribeirão Preto, você é muito importante para nós e muito importante para a sociedade. Um grande abraço, tchau, tchau.